Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Neste momento gostaríamos de compartilhar uma devocional da Palavra de Deus sobre a sua vida, gerando edificação para a nossa caminhada de fé. E para isso estaremos juntos meditando na Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5, e que a unção do Espírito Santo traga aos olhos do seu entendimento revelação das Escrituras. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia! Quando lemos a primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 5, encontramos nestes versos e até mesmo no capítulo 2, uma oração que é muito importante e essencial para a caminhada de fé de todo discípulo e discípula do Senhor Jesus. É a oração chamada dentro da liturgia cristã de oração de confissão, na qual abrimos o nosso coração com sinceridade e confessamos, externamos, falamos os nossos erros, falhas, são apresentados e colocados diante do altar, diante do trono da graça do nosso Deus. E isto é muito importante para a nossa vida, porque João, ao escrever esta carta direcionada a uma igreja, a irmãos e irmãs de fé, que através da palavra de Deus também comunicam para nós estes ensinamentos, esses princípios bíblicos. O primeiro verso do capítulo 1, o verso 5, que fizemos a leitura, nos ensina que existe uma mensagem da parte de Deus que ele recebeu como discípulo do Senhor, e agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele está escrevendo, direcionando estas palavras à igreja, àqueles irmãos e irmãs, e neste momento, através do Espírito Santo e das nossas Bíblias em nossas mãos, o Senhor também fala ao nosso coração. E a mensagem que da parte de Deus ele ouviu e recebeu, e agora nos anuncia, é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando olhamos para o nosso Deus, não encontramos falhas, não encontramos desvios de caráter, não encontramos aspectos que precisam ser mudados, modificados, transformados. O nosso Deus é pleno, completo, absoluto em si mesmo. É na beleza da sua santidade que podemos adorar, expressar o louvor, a gratidão e toda a adoração ao nosso Deus. A própria palavra testemunha a respeito do Senhor, dizendo que Ele é o mesmo no ontem, no hoje e também no amanhã. É um Deus imutável. Não há nele pecado algum. Não há nele sombra de variação alguma. Ele continua sendo o mesmo Deus
Todo-Poderoso, revestido de glória, poder, santidade, autoridade. E o pecado jamais terá domínio sobre a sua vida. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E o que isto traz como sentido para a nossa vida? Saber que Deus é luz e nele não há treva alguma, demonstra que todo aquele, o homem e a mulher, o jovem, a criança, todos os que confessam a Jesus como Senhor e Salvador e entrega a sua vida para o nosso Deus, também é tirado das trevas, seja do engano, do pecado, da condenação, e é levado para esta luz, este lugar de revelação, este lugar de santidade, este lugar de liberdade, este lugar de transformação. E é diante desta afirmação, da mensagem que João ouve da parte de Deus e agora transmite para a igreja como escritura, como palavra do Senhor, que o verso 6 declara: e se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Logo, ter a vida entregue para Jesus, ter a vida rendida no altar de Deus, significa deixar de ter comunhão, participação com as trevas e com o pecado, para desfrutarmos juntos com alegria da comunhão da plena luz que o nosso Deus estabelece sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos e discípulas, desde o mais novo até o mais experiente. Servir a Deus e ter a vida entregue ao Senhor é ser transformado diariamente. É deixar de ter comunhão com o pecado para andarmos na luz, para praticarmos a verdade, para alinhar a nossa vida às Escrituras. Logo, se a minha vida está entregue a Jesus e não existe uma transformação de caráter, de mente, se não existe uma mudança nos frutos que temos dado todos os dias, então algo precisa acontecer. Porque o Evangelho nos fala de mudança de vida, novidade, transformação, uma renovação da mente, como Romanos 12, o apóstolo Paulo nos ensina. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este transformar não é o mundo em primeiro lugar, mas a própria vida sendo transformada pela revelação da palavra de Deus. Ter comunhão com Deus é andar na luz e não mais na escuridão do pecado. E desta forma, o verso 6, trazendo esta afirmação sobre nós: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nos tornamos mentirosos e não praticamos a verdade. Porque Jesus, ao entrar em nossas vidas, ou Ele transforma todas as coisas, ou então Ele não irá transformar nada. Ou o Evangelho faz diferença em nossa vida, ou então o Evangelho não fará nenhuma diferença para a nossa vida. Deus deseja transformar o nosso ser por completo. O Senhor deseja que a sua palavra alcance todas as áreas, todos os aspectos do nosso ser, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. O Evangelho tem o poder transformador de mudar todas as coisas. Mas é necessário crer, é necessário uma entrega, é necessário uma confissão. Porque confissão nos fala sobre reconhecimento. Reconhecimento que necessitamos da graça de Deus para continuar a caminhada de fé. Reconhecimento que existem áreas em nossa vida que ainda precisam ser renovadas e transformadas. E quão maravilhoso é saber que a palavra nos ensina
que no ato de confessarmos os nossos erros e falhas e reconhecermos até mesmo o pecado que um dia cometemos, o Senhor não irá nos excluir, não irá nos retirar da sua presença. Pelo contrário, Ele é um Deus que recebe a oração de confissão diante do trono da sua graça como um aroma suave, como um cheiro agradável. O verso 7 declara: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Existem muitas promessas na palavra de Deus, e muitas vezes queremos nos apegar a tantas dessas promessas. Mas algo glorioso que 1 João, no capítulo 1, a partir do verso 5, nos ensina e traz ao nosso coração como uma resposta das Escrituras sobre o nosso próprio coração, é ter a promessa que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Por sermos humanos, logo somos limitados e falhos. O nosso Deus, como iniciamos esta devocional, é pleno, completo, absoluto, todo-poderoso, o Rei da Glória. Nós, no entanto, ainda somos pequenos e falhos, ainda tropeçamos, seja em pequenas pedras, seja em grandes montanhas. Às vezes, temamos em cair e tropeçar, mas o Senhor está dizendo para nós que na medida que confessarmos estes erros e estas falhas e abrirmos mão do pecado e passarmos a andar, porém, na sua luz, na comunhão do Espírito Santo, teremos desta forma um relacionamento de serviço, de alegria, uns com os outros, amando ao próximo e principalmente amando também o nosso Deus. E desta forma, a própria palavra, não somos nós que estamos dizendo, mas é a palavra de Deus. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Perceba que não é de um pecado, não é apenas de uma única área em nossa vida que erramos e falhamos. Pelo contrário, todo pecado. Para que haja perdão, para que haja arrependimento, para que haja transformação, é necessário confissão, reconhecimento. E uma vez que confessamos os nossos pecados, todos podem ser purificados pelo precioso sangue, poderoso sangue de Jesus. O que não podemos fazer é fechar os nossos lábios, é deixar de confessar, é deixar de reconhecer nossas falhas e mantermos assim, ou continuarmos mantendo desta forma, comunhão com as trevas e não com a luz, e não com o nosso irmão. Vamos mudar, vamos reconhecer que precisamos e necessitamos da graça do nosso Deus. O verso 8 então declara: e se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O Evangelho nos fala como aprendemos sobre uma transformação, ou transforma tudo, ou então ele não transforma a nossa vida. Ou confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, ou então ele não será o nosso Senhor e Salvador. O próprio Mestre, ensinando os seus discípulos, declarou: não podeis servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e se apegar ao outro, ou irá amar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Da mesma forma, ou servimos a Deus, ou vivemos no pecado. Ou confessamos o nosso pecado, ou permaneceremos escravizados pelo pecado. E não podemos nos enganar, porque o Evangelho, no segundo momento, nos ensina que somos dependentes, precisamos de Deus. A nossa vida não pode ser vivida sem a graça, sem a bondade, sem a misericórdia do nosso Deus. Precisamos, necessitamos
da mesma forma como comer, como beber água, se alimentar todos os dias, necessitamos que a graça de Deus nos alcance, porque sem o Senhor não há vida. Somente existe aparência de vida, e nele, em Cristo Jesus, é que encontramos a vida eterna. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na medida que deixamos o erro, reconhecemos as falhas e passamos a voltar o nosso olhar para o nosso Deus e andamos em Sua presença, então, na medida que a luz de Cristo resplandece em nossa vida, as trevas se dissipam. E quando confessamos, a palavra nos ensina: Deus, o Senhor, o próprio Deus, é fiel e justo para nos purificar de toda e qualquer injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Neste momento, tome posse dessa palavra. O justo, o nosso advogado, é Jesus. E na cruz do Calvário, Ele já levou sobre si nossos erros e falhas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus se tornou o justo de Deus, o único que pode justificar o coração daquele que confessa os seus erros e falhas. Então, neste instante, creia. Não estamos isentos de errar. Não significa que não iremos falhar. Não significa que não iremos tropeçar em muitos momentos da nossa caminhada. Se isto vier a acontecer, ao invés de levarmos ao coração a condenação do inimigo sobre a nossa vida, que possamos correr, dobrar os joelhos, curvar a cabeça, abrir o coração, ao invés de rasgar as nossas roupas, rasgar o coração na presença de Deus e confessar para o nosso advogado, que é o justo, porque desta forma Ele nos purificará. Porque o Senhor Jesus se tornou a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. A propiciação, Ele se tornou a resposta, a entrega. Ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o nosso pecado no nome de Jesus. Caminhe na luz, caminhe na comunhão com Deus. Ame o seu próximo, desfrute da graça do Senhor. E se tropeçarmos e viermos a cair, vamos correr novamente para os pés do nosso Senhor. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, e que esta palavra seja luz sobre a sua vida